O Estatuto do Desarmamento, que está em vigor no país desde 2003, pode ter sua revogação aprovada pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. A proposta de autoria do deputado catarinense Rogério Peninha Mendonça, do PMDB, regulamenta a compra, posse e circulação de armas de fogo e munições no país. A matéria, o texto, retira as restrições do atual estatuto ao porte particular de armas por civis e cria normas para a comercialização delas e das munições. Torna o acesso à arma mais fácil. Hoje, só quem pode portar armas são os civis com necessidade comprovada. Tem que demonstrar, provar para a autoridade policial que precisa de arma. No novo texto, não há mais a exigência de uma justificativa de necessidade. A alteração pode aumentar a violência no país ou dar mais segurança à sociedade? Enfim, o nosso assunto, a partir de agora, no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje nós estamos na companhia do Tony Eduardo, que é empresário, professor de táticas de defesa e segurança, instrutor de tiro também. O programa recebe o advogado criminalista Francisco Ferreira, aqui conosco ainda o diretor da Guarda Municipal de Florianópolis, Valci Brasil, e também o empresário, presidente da Enfo CDL São José, Marcos Cardoso de Souza. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Sengi em defesa do profissional da engenharia sempre. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de imóveis com valores especiais. Cota, 40 anos, marca de credibilidade. Imóveis de valor. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. Queires, Natal Encantado. Compre e concorra a 5 Renault Sandero. A proposta, doutor Francisco Ferreira, do deputado Peninha, catarinense, é bem ousada, né? Não precisa, se for aprovada a lei, o projeto, não precisa mais justificar a necessidade. Hoje o processo é mais burocrático, é mais difícil para a obtenção da arma. Não precisa mais justificar. Reduz também a idade mínima para a obtenção de 25 para 21 anos. Qual é a sua opinião? É uma boa ou é um retrocesso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos assistem, aos que integram esta mesa. Eu acho que esta proposta do deputado Peninha, ela na verdade se traduz num retrocesso. Haja vista que, desde 2003, com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento, nós encontramos avanços no desarmamento da população. Esta proposta, ela, a nosso sentir, ela vem em direção contrária a tudo aquilo que já se preconizou a título de se buscar, através dos órgãos de segurança, a segurança da população. Ora, nós sabemos todos, em face até mesmo das experiências em outros países, que o armamento da população não resulta em harmonia social. Ao contrário, muitas das armas são utilizadas de forma desmedida, de forma irresponsável, de modo que esse projeto, Renato, creio até mesmo que ele deveria ser melhor estudado, mais amadurecido e amplamente discutido com a sociedade, coisa que não ocorreu. Tony, no teu entendimento é um avanço, por quê? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite aos colegas. Boa noite aos nossos telespectadores. Acredito que 10 anos debatendo aqui o assunto contigo, né, Renato? E eu continuo com os mesmos desafios e mesmos dados. A Lei 9437, anterior ao Estatuto do Desarmamento, de 97 até 2003, quando em 2004 entrou em vigor o Estatuto do Desarmamento, permitia que o cidadão comprasse arma, muito parecido com a proposta do deputado Peninha, a proposta atual, cumprindo os requisitos legais. Você tem que ter uma série de exames, né? Exame psicológico, exame de tiro, você tem que ter todas as certidões negativas, não pode ser uma pessoa que responda a processo crime.
Então, a lei anterior era uma lei bastante restritiva, uma das mais restritivas do mundo, porém ela permitia o cidadão que tivesse a escolha, quisesse comprar uma arma, ele podia. O cidadão que quisesse, necessitasse portar uma arma, ele podia. A lei do desarmamento não permite mais isso, essa é a grande diferença. Então, o projeto APL 3722 do deputado Peninha tenta trazer novamente um direito que já existiu. E o senhor, como um advogado, como um jurista, sabe que perder direitos é uma coisa muito séria. Tanto que nós estamos há 10 anos discutindo esse assunto, foi a perda de um direito que colocou o cidadão à mercê da criminalidade. Com relação a países armados, eu tenho um dado agora recente, uma notícia bem fresquinha. Saiu um estudo do FBI, em 2013 caiu 40% o óbito de policiais americanos, foi então para praticamente a metade, totalizando 23 policiais mortos no ano 2013. No Brasil, a vida do policial não tem preço nenhum, né? Morreram só em São Paulo no passado mais de 400 policiais militares, é um absurdo total. E nos Estados Unidos, em 2013, ano passado, caiu 40% e a venda de arma bateu recorde. Foram 21 milhões de cidadãos que compraram armas nos Estados Unidos somente ano passado. O país mais armado do mundo. Estipula-se que esse número seja 3 vezes maior, porque a autorização ela não tem para uma arma. Então, aquele que comprou, que foi autorizado, comprou provavelmente 3, 1, 2 ou 3 armas. Agora, né? Qual é a relação do número de mortes de policiais com a facilidade ou não para comprar arma? A relação mostra o que confirmou um estudo de Harvard. Esse estudo tem 1 ano, cerca de 1 ano, em que mais armas, ao contrário de que possa pensar, representa uma maior paz social. Então, Harvard apresentou um estudo de muitos anos, com sua conclusão no ano passado, onde as sociedades onde se tem mais armas, se tem os menores índices de homicídios por armas de fogo. O Brasil, em número absoluto, é recordista mundial, né? Em 1 ano morre-se mais que 10 anos de guerra de Afeganistão. Então, nós não somos referência para ninguém. Somos um país completamente desarmado, legalmente falando. Pra vocês terem uma ideia, eu vou repetir o número. Ano passado, 21 milhões de pessoas compraram armas nos Estados Unidos. 21 milhões. O Brasil não tem 1 milhão de armas registradas hoje. As armas que matam são as dos criminosos. Na sua visão, então, os crimes ocorrem no Brasil e o incremento da criminalidade se dá em função ou em razão de falhas dos órgãos de segurança que deixaram de dar segurança à população? Muito bem colocado. É isso que o senhor entende? Muito bem colocado. Nós temos, assim como a saúde e a educação, um caos, né? O nosso país a nossa administração pública brinca com a gente, né? Há muitos anos. Nós temos um caos total, nossas crianças não estão sendo educadas. Ou eu desafio alguém aqui, alguém com condição de pagar, coloca o filho em colégio público. Alguém com condição de pagar leva o filho para ser atendido no hospital público. Objetivamente, já que o tema, então... É segurança pública. A segurança pública é uma farsa no Brasil, ela não existe, né? Você, se quiser fazer um teste, a gente faz um repórter aí e ligamos para um número de emergência, que, diga-se passagem, são mais de 10. Um país que conta com mais de 10 números de emergência... Eu respeito a sua opinião, mas já sabe, Renato, e a todos que nos assistem, eu acho temerário, né, que se dê esta abertura preconizada por esse projeto. Porquanto, há pouco eu conversava com comandantes da Guarda Municipal e falávamos acerca do preparo psicológico que todo aquele, né, agente de segurança ou não, que porta uma arma de fogo, o preparo psicológico que ele tem que possuir para utilizar-se de uma arma de fogo. Ao passo que a utilização de armas não letais, estas também podem contribuir para inibir a criminalidade, e armas estas que já se provou, inclusive internacionalmente, que podem efetivamente vir a preencher, não diria uma lacuna legal, mas preencher a necessidade que alguns veem como necessária a utilização da arma de fogo. Sim. E sabemos todos que o uso indiscriminado da arma de fogo vai fazer com que a criminalidade tenha maior curso. E digo por quê? Porque nós não temos controle efetivo das nossas fronteiras
para combater o tráfico de armas. Sim, então vamos combater as armas ilegais, há uma preocupação muito grande em Concordo relação com o senhor e concordo também que tem que ter preparo psicológico, por isso que o projeto do deputado Peninha conta com um exame psicológico, assim como a lei anterior. A lei anterior, o Estatuto dos Armamentos, também exige. Exige. A diferença... que o crivo hoje é muito grande, né? Na verdade, o que tem que ficar claro, então, bem pontual e bem claro para quem nos assiste, é que as exigências para aquisição de arma e um porte de uma arma continuam. A diferença é que na lei de hoje, ela não ocorre. A lei de hoje dá poder à Polícia Federal de simplesmente negar este direito. Essa é a diferença. As exigências, elas continuam. Tem que justificar. Vejam bem, ninguém está liberando arma para todo mundo e eu nunca vou dizer que todo mundo tem que ter arma. Renato aborda aqui um aspecto interessantíssimo e importante. Você tem que justificar a necessidade do uso da arma. E determinadas atividades e profissões, a elas é conferido o direito daqueles que exercem as atividades do uso de arma. E agora você não vai precisar mais justificar nada. Se passar o projeto, né? Exatamente. Na verdade, a lei, ela já atual, ela diz que você deve apresentar uma declaração de necessidade, mas arbitrariamente não é respeitado. As autoridades policiais, a Polícia Federal, não confunda o policial federal, ao qual tenho inúmeros amigos, ao policial civil, ao qual tenho inúmeros amigos, ao policial militar. Que são usados, aos critérios, a instituição, ela nega que você tem esse direito. Bom, eu queria saber a sua opinião. É um avanço revogar o Estatuto do Desarmamento, flexibilizando, facilitando o acesso a armas? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Você falou no início, na abertura do programa, que esse projeto pode tornar o acesso mais fácil. O acesso à arma de fogo hoje ele é extremamente criterioso. O problema está exatamente no que já foi dito aqui, na arbitrariedade da Polícia Federal em decidir se concede ou não. Não se quer armar a população, não é uma distribuição de armas, é simplesmente a manutenção de um direito do cidadão de decidir se ele quer ou não estar armado. Quanto ao preparo, doutor, o próprio crivo que está estabelecido em lei prevê esse preparo. Ele tem que ter um preparo técnico, um preparo psicológico. E eu diria que quem decidir ter uma arma na sua casa precisa desse preparo. É uma decisão importante. Agora, o que não pode, diante do caos da segurança pública que a gente vive hoje, o Estado querer botar essa responsabilidade sobre a fragilidade das fronteiras, sobre o não investimento em segurança pública no cidadão. Porque a malandragem que está solta por aí, como diz o ditado, está armada até os dentes. E tudo com arma ilegal. Quer dizer, você não tem o direito de ter uma arma na sua casa para defender a sua família, para defender o seu direito de propriedade, que aliás é constitucional. Isso é um absurdo. Nós precisamos rever isso. São José, nós fizemos uma pesquisa no ano passado, 2/3 da classe empresarial que foram pesquisados já foram vítimas de assalto, de furto, de roubo do seu carro, do seu comércio. No ano passado isso? Quer dizer, como é que isso vai incentivar alguém a ter uma empresa, vai incentivar alguém a investir no município? A sensação de insegurança e a efetiva insegurança no Brasil, ela só aumenta. São números alarmantes. E já está provado por A mais B que desarmar o cidadão de bem não melhora a segurança pública, muito pelo contrário, só piora. Bom, daqui a pouco eu vou ampliar aí essa discussão e essa história aí de reduzir para 21 anos a possibilidade de você ter acesso a uma arma, segundo o projeto de lei. Cidadão com 21 anos já tem maturidade suficiente para ter uma arma e tal. E daqui a pouco vamos discutir esse assunto. Pela trilha já significa que eu preciso chamar um intervalo comercial. Então nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.